Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, uma passagem bem conhecida, creio eu. Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 em diante, diz assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Aqui uma parábola que Jesus contou sobre uma figueira, onde o proprietário, o dono dessa figueira, foi procurar frutos e não encontrou. Ele chegou ao viticultor e disse: Por que essa árvore está aí? Ela não dá frutos. Há 3 anos eu procuro e não encontro. Por que ela está aqui ocupando a terra inutilmente? Corta ela. Então aquele homem disse: Senhor, vamos dar 1 ano para ela, deixa eu cavar, deixa eu adubar, estercar. Se ela der fruto, fica. Se não, o Senhor a corta. Se nós lermos em João capítulo 15, nós vamos ver que a videira é Jesus Cristo. O viticultor é Deus. E nós somos os ramos. Lá em João, Jesus Cristo disse que é o agrado de Deus que nós demos frutos, e frutos em abundância. Isso honra, isso glorifica a Deus. Mas quando nós não damos fruto, é cortado. Hoje vamos falar um pouquinho de nos tornarmos inúteis. O que nos leva a ser infrutífero? O que nos leva a ser inúteis à obra de Deus? São algumas coisas, irmãos, que, assim, sem perceber, nós acabamos caindo em armadilhas. Uma coisa que nos torna improdutivos, nos torna incapazes de produzir algum fruto. Tem algumas coisas que nós podemos mencionar, entre tantas, né? Há muitas. Mas, por exemplo, o nosso apego material pelas coisas nos afasta, nos impede muitas vezes de sermos úteis a Deus. Quando nós arrumamos um trabalho onde o nosso objetivo se torna primário e principal, o ter bens, ter carro novo, ter casa grande, ter isso, ter aquilo, muitas vezes rouba o tempo que poderíamos dedicar a Deus. Porque aquilo se torna a nossa obsessão. Nós começamos a dar muito mais valor aos bens materiais que aqui ficarão. Ninguém levará dentro do caixão, isso é um fato. Eu conheço pessoas que trabalharam a vida toda, conseguiram bom dinheiro. Dinheiro para viver pelo menos umas 4 vidas aqui na terra. Mas morreram e tudo ficou. E os herdeiros é que vão aproveitar. Do que adiantou? Tempo para Deus? Não tinham. Pelo menos os que eu conheci não tinham. Porque estavam preocupados em ganhar. Isso, em nós, nos torna infrutíferos, nos torna improdutivos. Coisas que são simples. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. Quer ver uma coisinha boba? Um jogo de futebol. Jogo de futebol é pecado? Não, não é pecado. Desde que ele não seja o lugar de Deus. É hora do culto, mas eu vou no jogo de futebol. Quem está em primeiro plano? Quem está sendo mais importante? Ou o que está sendo mais importante? O futebol ou Deus? A tua resposta
é o futebol, porque você deixou de estar na casa de Deus, você deixou às vezes de fazer uma visita, você deixou de participar de algo da igreja para o futebol. Deus ficou em segundo plano, assim quando nós corremos atrás de bens materiais. Quando eu e você, nos tornamos muitas vezes adoradores de homens, quando deixamos de adorar o verdadeiro Deus. E isto acontece muito. Nós seguimos homens. O homem falou, damos ouvidos, damos razão, mas não atentamos se aquilo faz sentido, se aquilo é realmente a vontade de Deus. Nós começamos a querer participar das coisas para agradar a homens. Então, quando nós começamos a agradar a homens, nós já não estamos produzindo mais frutos para Deus. Os frutos que muitas vezes produzimos são frutos ruins, não são de boa qualidade. No fundo da minha casa tinha, eu não sei o nome exato daquilo, eu chamo de fuxiqueira. É uma mexeriquinha pequenininha, que quando você descasca ela a 200 metros de distância, a 2 quarteirão, sente o cheiro. Como é que é o nome daquilo? É a fuxiqueira, né? Ô bichinha tranqueira, você descascar uma aqui, a 2 quadras, a pessoa sabe que você está descascando. Tinha uma árvore muito bonita no fundo do quintal. E todo ano ela carregava, gente. Ficava amarela, 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 amarela. Só tinha um detalhe. Nem o passarinho chegava nela. Eu tentava. Mas pensa no limão. Se eu descascasse, o limão era mais doce. Um dia me deu um surto psicótico, eu falei, já que essa coisa não dá para chupar, deve dar para fazer um belo de um suco. Espremia. A hora que eu bebi aquilo, quase vomitei. Ô coisa ruim, gente. Resumo da ópera, adivinha o que aconteceu com aquela árvore? O facão desceu. Ela não ocupa mais o espaço lá dentro do quintal. Nem os passarinhos chupavam aquela fruta. Para que ela ia ficar lá? Fazer sujeira? Muitas vezes nós somos assim. Somos formosos, a aparência aos homens, mas perante Deus não damos frutos. Os irmãos se lembram naquela passagem onde Jesus teve fome, chegou numa figueira que estava toda folhada, muito bonita, para pegar um fruto. Ele encontrou? Não. O que ele disse? Nunca mais nasça fruto de ti. A árvore fez o quê? Secou-se. Deus está constantemente de olho em nós, desejando pegar os frutos que nós vamos produzir. Frutos que veio através do Espírito Santo. Mas quando nós colocamos as coisas no lugar que era para estar Deus, nós deixamos de produzir. Nós paramos de trabalhar para Deus. Começamos a trabalhar, a honrar o homem. Às vezes uma boa ação morre. Um exemplo, hoje com a tecnologia, né? Ontem lá no outro era um celular, hoje aqui é mais chiquezinho. Olha, tem um aparelhinho bonitinho. Olá, tudo bom? Não é aparelhinho, eu odeio esses aparelhos, mas tudo bem, eu não gosto de informática. Tudo que é da internet eu não gosto, mas é coisa minha. Você encontra alguém que está pedindo comida. Legal. Se você tem condições de ajudar, é legal. Você quer ver quando você acaba com um fruto bom? Quando você acaba e não precisa nem receber prêmio ou gratificação de Deus? Você tem que fazer uma selfie com aquele mendigo, dando comida a quem precisa. Acabou. Você vai ter um monte de curtida, um monte de palminha, você vai ter todo o elogio, toda a glória que você precisa. Porque para Deus, você já recebeu. Nós postamos muitas vezes só para receber elogios. Isso não é agradar a Deus. É como Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, em secreto, e ora a teu Pai que ouve em secreto. Quando a mão esquerda faz, a direita não é necessário saber. Eu fiz, eu ajudei, não há necessidade disso. Quando fazemos alarde para aquilo que fizemos, significa que nós estamos somente buscando a glória e a honra de homens.
e não buscando glorificar a Deus. Essas coisinhas, irmãos, parecem tolas e simples, mas elas acabam nos deixando, muitas vezes, infrutíferos para Deus. Quando começamos o culto e não vemos a hora de terminar porque estamos perdendo o programa da televisão, onde está Deus? Segundo plano. Que fruto estamos produzindo? Quando vamos ter um evento na igreja, a glória para Deus é quando nós conseguimos encher a igreja com os amados visitantes, para que eles ouçam do Evangelho, se arrependam e se convertam ao Senhor Jesus. Uma programação, o que nós fazemos? Não participamos para convidar, não saímos em grupo para fazer visita. Por quê? Porque a obrigação é do irmão A, B e C. Já tem quem faça, mas o que você vai fazer? Eu vou participar do culto. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos árvores vistosas, sem frutos. O que honra, glorifica a Deus em nossa vida é quando nós damos frutos ao Senhor. Quando jovens, nós encontramos muitas justificativas. Agora não tenho tempo, porque vou me casar, porque eu tenho o meu emprego, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Nós arrumamos justificativas para atrasar o trabalhar para Deus. Alguns jovens dizem o quê? Olha, quando eu me casar, serei mais fiel a Deus. Se casa e se afasta ainda mais de Deus, porque agora tem uma família para cuidar. Não, mas agora é só eu ajeitar as coisas, eu vou pagar os móveis que eu comprei em 24 pagamentos. Assim que eu pagar, vou servir mais a Deus. Aí nasce o filho, a conta aumenta. Então agora eu não tenho tempo. Mas assim que meu filho chegar numa certa idade, eu vou ter mais tempo para Deus. O filho cresce e vai para a escola. A conta continua aumentando. O tempo não chega. Não, mas assim que eu me aposentar, eu vou servir mais a Deus. Se aposenta. Aí vem as dores da idade. Dói o joelho, dói o calcanhar, dói a cabeça, dói o estômago, dói o pé, dói o rim, dói tudo. Agora eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha saúde. Quando viu, morreu e não fez nada. Não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou as chances que Deus deu de ser útil à sua obra. Acabou se tornando uma árvore inútil. Não há nada, irmãos, não há nada que nós possamos fazer que chegue a demonstrar verdadeiramente o quanto nós honramos a Deus. Porque por mais que nós façamos, por mais que nós trabalhemos, a Bíblia diz que nós ainda devemos nos considerar como inúteis. Porque só fizemos aquilo que nos foi mandado. Só fizemos aquilo que nos foi entregue a fazer. Nós, irmãos, temos que lutar, temos que nos esforçar para sermos úteis à obra de Deus, úteis ao ministério, úteis ao evangelismo. Hoje, nós temos perdido aquele desejo, aquela sede de convidarmos pessoas. Por que não convidamos? Esquecemos que um dia nós fomos convidados para estar aqui. Nós fomos convidados, alguém insistiu e muito conosco, para que nós viéssemos e ouvíssemos a palavra, ouvíssemos o Evangelho. Ali nós nos convertemos. Então alguém se esforçou lá atrás para nós estarmos aqui. E hoje, estamos fazendo algo para trazer as pessoas, assim como nós fomos trazidos, para ouvir do Evangelho? Nós estamos ficando acomodados. É tão gostoso chegar no domingo, bater o cartão. Começa às 7h30, se atrasar 5 minutos, você vai atrapalhar o jornal, hein? Aí não tem Faustão mais, né? Acabou o Faustão, né? Então agora vai perder o Fantástico. Ou sei lá que programa que você assiste. Tem coisas que são uma bênção.
Como que Deus nos guarda? Como que Deus nos livra? Como Deus nos ama? Em coisas simples. Eu tenho sim um sistema imunológico bem fraquinho. Eu pego um resfriado e eu paro uma semana na cama, né? Então eu tinha muito medo de pegar o Covid. Muito. Sistema imunológico fraquinho, beleza, uma gripe derruba. Deus sabe de todas as coisas. 15 dias aproximadamente antes, eu tive uma inflamação em 2 dentes. Que divertido foi. Que coisa, eu também aconselho, uma dor muito gostosa, prazerosa, tem a dor de dente. Aquilo da ferroada que vai no céu, lá no final da cabeça, você perde até o sentido. Muito bom, prazeroso. Eu tive que tomar antibiótico e anti-inflamatório para poder mexer no dente, beleza? Terminou o antibiótico na sexta. Segunda-feira, adivinha o que eu tinha? Covid. Que gostoso. Deus preparou meu organismo. Possivelmente, eu não resistiria. Possivelmente, eu não sei, não sou médico, não sou cientista. Mas o meu corpo teve algum preparo para o Covid e para a dengue. Então, passei pelos 2 tranquilamente, somente com febre. Isso é amor de Deus. Isso é Ele nos guardando. E como é que eu demonstro gratidão para Deus? Reclamando, murmurando, servindo a homens, querendo aparecer, querendo ser o maior, querendo ser o melhor. O próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo de como sermos úteis, de como frutificarmos. Se queremos ser o melhor, temos que ser o menor. Estamos aqui não para sermos servidos, mas para servirmos. Servirmos uns aos outros, servirmos ao próprio Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, por um acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ninguém está aqui à toa. Pelo menos não é para estarmos. É para cada momento, cada oportunidade que nos é dada, para cada momento, cada oportunidade que nos é oferecida, de sermos ou tentarmos sermos úteis, nós corrermos atrás, nós nos dedicarmos, nós buscarmos a Deus para dar frutos para a sua honra, para a sua glória. Nós pegamos os jovens hoje, na escola dominical, as crianças. Se não for bem trabalhado, se não for bem evangelizado, se não for bem aplicado o evangelismo, quando chega na adolescência, qual é uma grande chance de acontecer? Bater asas, voar. Olha o privilégio que os professores têm de pegar uma criança e desde pequenininho ensinar o caminho em que ela deve andar. E como diz Provérbios, até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então nós temos um privilégio, uma honra muito grande de pegarmos aquela alma pequenininha e ensinarmos aquilo que agrada, aquilo que honra, aquilo que exalta a Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, Deus nos abençoa ainda mais, com anos de vida muitas vezes, porque nós estamos sendo úteis, nós estamos tendo ainda utilidade. Mas quando nós pararmos de sermos úteis, começaremos a ocupar a terra inutilmente. Apenas tomaremos um espaço e não produziremos mais. Para sermos inúteis, há várias coisas que podemos fazer. Há várias coisas. Começamos simplesmente pelo fato de tirarmos Deus do centro da nossa vida. Começamos pelo simples fato de tirar Deus do trono que é para ocupar em nossa vida e colocamos outra coisa. Seja o homem, seja o material, seja a nossa própria vida. Seja o nosso orgulho, seja a nossa arrogância, seja a nossa soberba de acharmos que já sabemos de tudo, de achar que não há mais nada para ser aprendido, de acharmos que já há pessoas o suficiente na obra. Não há. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que põem a mão no arado e verdadeiramente diz: Senhor, eis-me aqui. Mas para nós nos tornarmos úteis, é uma coisa só, é bem simples.
Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Vamos ver se é essa referência. Além de trocar nome, eu troco também referência, tá? Também eu acho que deve ser uma coisa normal da minha idade, eu não sei. Eu acho que eu estou ficando meio velho. 52 anos é velho? É? Não? É, todos que estão acima falou que não, né? Você viu que legal, né? E todos os jovens disseram, é. Depende do ponto de vista, o ângulo de visão. Mateus capítulo 22, irmãos. Versículo 37. Como nos tornarmos úteis. Olha como que é simples. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, quem ocupa o trono em nossa vida? Deus. Quem está em primeiro lugar em nossa vida? Deus. Para nos tornarmos inúteis, tem uma série de coisas que podemos fazer ou deixar de fazer. Para nos tornarmos úteis, só tem uma coisa, simples. Colocar Deus acima de tudo. Acima de nós mesmos. Quem somos nós? Diante do poder de Deus? Somos nada. Quando Deus está no controle, não há problema. Não há dificuldade. Porque nós temos forças que vêm dele para transportarmos ou transpassarmos qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer dor. Nós temos que aproveitar, irmãos, o dia que se chama hoje e trabalharmos. Trabalharmos, trabalharmos, trabalharmos e trabalharmos. Já viram a plantação de eucalipto? Aconselho até agora, vocês indo para Duartina, vai ter um lugar ali que tem máquina 24 horas fazendo o quê? Trabalhando. E se tem uma máquina, tem também homens trabalhando. O tempo está passando, o Senhor está retornando. E o que nós temos feito? Trabalhado, trabalhado, trabalhado ou estamos de folga? Pegamos descanso, pegamos férias. Nós podemos escolher ser úteis ou inúteis. Aquela figueira, ela foi trabalhada, estercada, para que voltasse a dar frutos. Mas depois de um ano ela não desse frutos, seria feito o quê? Cortada. Cada um de nós vai escolher o que quer, dar ou não dar frutos. Isso, irmãos, está em nós. O Espírito Santo que habita dentro de você, o grande desejo dele é fazer de você uma bênção. O grande desejo dele é fazer você um milagre verdadeiro. Um ser que trabalhe. Um ser, um filho que honre ao Pai. O prazer do Espírito Santo é nos fazer honrar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E uma das formas de nós fazermos isso é nós trabalhando, é nós demonstrando, fazendo aquilo que fizeram por nós. Há pessoas que nasceram dentro da igreja, mas há pessoas que não nasceram dentro da igreja. Outros tiveram que se esforçar. Ontem mesmo eu contei uma história que aconteceu. Possivelmente a Mariana, ela não vai se lembrar. Mas eu me converti numa quarta-feira chuvosa. O irmão Hermínio estava pregando em Duartina, que não havíamos pastor ou pregadores lá. E Duartina, Maria deve lembrar bem, que na porta da igreja tinha umas valetas, né? Chovia, fazia valeta. Nós brincava até de esconde-esconde de dentro daquilo. Olha como que antigamente era gostoso, né? Brincava de esconde-esconde, pique-salva, né? Amarelinha. Hoje é celular, né? Por isso que eu odeio celular. Mas era gostoso naquela época. Mas o fato é que o irmão Hermínio terminou a mensagem, fez o apelo. Eu senti algo diferente dentro de mim, que dizia, ô cidadão, levanta a mão. Eu falei, não vou levantar não.
E algo queria que eu demonstrasse ele, naquele apelo que eu estava tomando uma decisão. E eu não conseguia. Para não ter risco de levantar a mão involuntariamente, eu sentei em cima das mãos. Então ela não tinha como levantar, né? Eu não tenho peso, mas pelo menos a minha mão segura, gente. Mas terminou o culto, eu não fiquei sossegado, eu tinha que conversar com alguém. Aí eu lembrei, a Maria mora aqui embaixo. É essa parte que eu creio que a Maria não vai se lembrar. Eu desci correndo, terra vermelha, faz o quê? Escorregar, escorreguei. Fiquei aquele bife à parmegiana, né? Só faltou jogar mais areia. Aí a hora que eu cheguei bem na esquina, a Maria vinha para a garça. Eu me lembro como se fosse hoje, ontem, a Maria olhou para mim e deu aquele tchauzinho de miss. Não lembra, né, Maria? Mas você me deu um tchauzinho de miss. E eu não consegui falar com a Maria. E aquela noite eu não conseguia dormir. Porque eu precisava falar para alguém o que tinha acontecido, para que a pessoa me explicasse o que eu tinha sentido. Aí no outro dia, amanheceu o dia, estava lá eu na casa do Edson. E ele me disse, bem-vindo. Você aceitou o Senhor como teu Salvador. Bem-vindo. No próximo culto, demonstre isso publicamente. Faça a sua profissão de fé para que todos se alegrem, porque você agora é um filho de Deus. Está entendendo? Eu não precisava conversar com alguém, eu precisava entender. E como é aceitar Cristo? É algo que nós não conseguimos explicar. A sensação que temos dentro de nós é inexplicável. A alegria, a euforia, o desejo de passar isso a outras pessoas. É esse desejo, essa euforia, essa alegria que tem que brotar novamente em nós, para nos tornarmos frutíferos. Porque quando nós voltamos àquele primeiro amor, nós nos tornamos frutíferos, porque nós voltamos lá ao primeiro amor, onde nós tínhamos aquele desejo de honrar, de servir e de glorificar a Deus. Nós tínhamos aquele prazer de estar todos os dias na igreja. Nós tínhamos. Ia fazer convite, nós saímos. E muitas vezes não eram bem tratados, não. Não era. Uma certa vez fomos entregar panfletinho, convidando para um culto especial. A pessoa pegou e falou, é crente? É. Amassou na nossa cara e jogou fora. Ali foi um balde de água fria. Saímos dali no chão. Mas Deus é tão misericordioso que quando passamos, vamos tentar mais uma, né? Se der o mesmo, nós volta para lá e diz que distribuiu todo mundo. Ah, mentira aí, né? Sabe que nós pegamos uma senhorinha tão bonitinha, que ela fez nós entrar para dentro, tomar café. Ali eu me apaixonei por café. Entra, vamos tomar um cafezinho. Nos tratou tão bem, gente. Ergueu a nossa autoestima. Adivinha o que nós fez? Vamos convidar. É Deus. Vocês querem trabalhar? Aquilo te desmotivou? Vem cá que eu vou te mostrar um motivo para continuar. É Deus. Deus sempre vai agir para que Ele seja honrado e glorificado. Então, nós temos que voltar àquele primeiro amor, para produzirmos e não nos tornarmos inúteis sobre a face da terra. Se nós deixarmos de fazer, irmãos, aquilo que fazemos para Deus, nós vamos nos tornar árvores inúteis. E tudo que é inútil, corta-se. Mas Deus tem ainda um plano, um propósito para a vida de cada um de nós. Da sua maneira especial, do seu jeito, Deus quer usar cada um que está aqui. E quer usar para a sua honra, para a sua glória. Por isso, vamos fazer o que Mateus, o próprio Senhor diz, o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Isso vai fazer com que Deus esteja no centro da nossa vida. Esteja no controle do nosso querer. Vamos deixar de pecar? Não, não vamos, é a carne. Até eu comentei, se tem um serzinho chato, é o Toninho. Já falei, se eu estou com dor, você vai saber que a minha cara mostra, parece que está escrito ali. Se eu estou preocupado, a minha cara mostra. Se eu estou nervoso, minha cara mostra. Se a Renata brigar comigo, minha cara vai mostrar. É eu. Mas isso não significa que eu não queira servir a Deus.
não tenha prazer de estar na casa do Senhor. Então nós vamos continuar ainda pecando, infelizmente, até o dia que tivermos nosso corpo glorificado lá no céu. Mas até aquele dia, mesmo falhando, Deus quer nos moldar, Ele quer nos usar. Por isso, vamos voltar ao primeiro amor, para nos tornarmos novamente e cada dia mais úteis para Deus, para que Ele seja honrado, glorificado e exaltado, para que possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Nós temos que estar com Deus no centro do controle, no centro da nossa vida. Olha o que a pandemia trouxe. As lives. A live serve para quê? Onde Deus está sendo anunciado, onde a salvação está sendo proclamada, onde o evangelho está sendo falado ao mundo. Pessoas do outro lado do mundo podem um dia chegar a ver. Até quando verem, por exemplo, se verem esse cara aqui, vão ver que ele cegou. Quem? Quem que eu ceguei? Ceguei Zaqueu. E hoje eu nem coloquei Bartimeu em cima da árvore, gente. Só ceguei Zaqueu ontem, tá bom, né? Mas não deixa de ser um cego espiritual. Não deixa. Mas nós cometemos, tá vendo a falha? E essa falha pode ter se espalhado, né? Vira até meme hoje na internet, né? O homem que cegou Zaqueu. Mas isso não importa. O que importa é que Deus seja proclamado como Deus único e verdadeiro. Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Isso é o que importa. O que importa é que cada um de nós permita que Deus nos oriente, que Deus nos guie, que Deus nos molde, que Deus nos use para Ele e apenas para Ele. Que Ele seja o centro em nossas vidas.